Pessoal, vamos lá. Primeiras questões relativas aos contratos, conceitos, semana, inaugurando a semana 6 aí do dia 1º, então. Primeira questão, os membros de determinada comissão, então os membros de comissão de licitação do Banco Central do Brasil respondem solidariamente por todos os atos praticados por essa comissão, ok? Certo? Certo. Salvo, ou seja, exceto, se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que tenha sido tomada alguma decisão. Então eu tenho uma comissão aqui de alguns membros, o mínimo é 3, e um deles diverge, certo? Esses que estão aqui concordam, tomam uma decisão, foi lavrado em ato que esse diverge, essa decisão foi tomada, foi errada. Quem vai responder? Esse pessoal aqui dentro, esse aqui está isento, beleza? Então é isso que diz aí o artigo 51, parágrafo 3º. Habilitação preliminar, a inscrição de registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por membros, por comissão, né, permanente ou especial, de no mínimo 3 membros, ou seja, pode ter mais, ok? Sendo pelo menos 2 servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsável pela licitação. Ou seja, se tiver 3, 2 no mínimo deverão ser o que? De cargo efetivo, perfeito? E o outro pode ser apenas de cargo comissionado, ok? Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente. Isso daqui é o que? É a nossa famosa regra. Você já está acostumado com isso, né? Então, você está aprendendo como responder, se defender do CESP, né? Então, a regra: respondem solidariamente por todos os atos praticados na comissão, exceção, salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que estiver sido tomada a decisão. Então, desta pessoa vai estar isenta, como nós trouxemos aí no exemplo, ok? Isenta da responsabilidade. Questão 2. Os membros da comissão de licitação criados pela administração pública com a função de receber, examinar, avaliar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e aos cadastramentos de licitantes deverão responder por todos os atos praticados pela comissão, certo? Essa aqui é a regra. Agora a exceção: salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que estiver sido tomada a decisão. Então, a exceção também está correta, então o item está certo. Questão 3. Aos contratos administrativos aplica-se supletivamente a disposição de direito privado? Sim, correto. Artigo 54 vai falar que os contratos administrativos que trata esta lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos do direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, ok? Então sempre tem uma partezinha de direito privado nos contratos administrativos. Questão 4, questão mais difícil aí para procurador, traz um conceito que provavelmente não vai estar no seu edital, ok? Que é o juízo arbitral. Esse juízo arbitral aqui é uma lei específica aí, para tentar desafogar o judiciário. É isso que nós precisamos saber, ok? Então, no contrato administrativo é vedada a existência de cláusula compromissória que institua juízo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis pertencentes à sociedade de economia mista. O TCU diz que o quê? Na visão do Tribunal de Contas, não previu expressamente, então, a possibilidade de arbitragem. A lei não previu, a lei 8666 nos contratos administrativos, por isso vai ser ilegal o uso da arbitragem que está prevista aí na lei 9.307, beleza? Então, não pode. Esse aqui foi 2013. Questão 5. Para fins legais, somente será considerado contrato o ajuste firmado entre a administração pública e o particular que sejam
expressamente denominado em documento formal por escrito. Então ele está falando que tem que ter um documento, esse documento é formal e tem que estar o quê? Denominado em documento o quê? O contrato denominado formal e por escrito. É isso? Eu posso ter documento formal por escrito, também posso ter o quê? Um contrato verbal também. Veja só. Primeiro, artigo 2º, parágrafo único vai dizer que para fins dessa lei considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidade de administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades. Então, para ser um contrato tem que ter acordo de vontades, e até agora ele não falou que deve ser o que? Por escrito, certo? Para sua formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então ele não está colocando aqui que é por escrito somente, é qualquer ajuste. Aí, para nos livrar ainda mais, o artigo 60, parágrafo único, ele vai falar regra que é o quê? Nulo de nenhum efeito um contrato verbal com a administração, salvo agora a exceção, o de pequenas compras de pronto pagamento, certo? Pequenas compras de pronto pagamento são entendidas aquelas que o valor não supere a 5% aí do limite aí para a carta convite lá, que era 80 mil, agora 176 mil, então que não ultrapasse a 17.600, 8.800, 5%, ok? Esse aqui é o 10. Então eu posso ter o que? Um contrato verbal, então não é só o que? Volta. Não é só por escrito, então expressamente denominado em forma informal por escrito. Então, se somente, esse somente aqui que está errado, ok? Posso ter então, por exemplo, um contrato verbal, que são esses de pequenas compras de pronto pagamento, ou então os contratos por escrito. Então, nós temos as duas possibilidades, então não é somente por escrito. Questão 6. Todo contrato celebrado pela administração pública será considerado contrato administrativo? Não. Nós temos a seguinte situação. Nós temos contratos, esses contratos com a administração, eles podem ser contratos com a administração. Eles podem ser o quê? Contratos públicos. Vamos colocar aqui. E contratos semi-públicos. Aqui são quem? Os contratos administrativos, regidos predominantemente pelo direito público. E aqui, regidos predominantemente pelo direito privado. Ok? Exemplo de contratos semipúblicos aqui. Vamos por aqui. Seguros, por exemplo. O que mais que nós podemos colocar aí como exemplo? Que sejam aqueles contratos mais de adesão. Exemplo outro. Aluguéis. Ok? Então, contratos podem ser então de dois tipos. Então, todo contrato será considerado contrato administrativo? Não, todo contrato não. Então, aqui contratos da administração ou com a administração, depende do autor. Então, vai ter duas espécies. Então, vai ter os semipúblicos, predominantemente regido pelo direito privado. E nós temos também os contratos administrativos, que são dosados principalmente por normas de direito público. Questão 7ª. Os contratos administrativos regulam-se pelas cláusulas
e preceitos de direito público, ok? Ok, não havendo aplicação subsidiária de direito privado, nós já vimos que pode ser supletivamente utilizado o direito privado, então está incorreta a nossa questão. Questão 8. O regime de contratação do direito privado diverge fundamentalmente do adotado do âmbito público. Como característica de todos os contratos feitos com a administração, com a base na Lei 8666, tem-se a existência das denominadas cláusulas exorbitantes. Certo ou errado? Certo. Então ele está falando assim que nós temos uma divergência fundamental entre os contratos de direito privado com os de direito público, certo? Então, qual que é a divergência fundamental? É as cláusulas exorbitantes. O que significa as cláusulas exorbitantes? Que a administração ela não está em pé de igualdade com o particular, ainda que esteja firmando um contrato, certo? Ela vai ter algumas prerrogativas que não são extensíveis aos contratados. Então, quais são essas cláusulas exorbitantes? São as possibilidades da administração alterar unilateralmente, ou seja, sem a necessidade da anuência do administrado, ou, perdão, do contratado, perfeito? Então, são as cláusulas exorbitantes que a gente vai ver aí na próxima semana, beleza? Então, tá correta aí a nossa questão. Questão 9. Os efeitos produzidos pela declaração de nulidade do contrato administrativo não são retroativos. Todo a gente já viu. Então, quando você já estudou uma matéria que foram atos, se aplicam-se a outras no que for possível, sim. Então, no caso de nulidade, a gente já estudou que eles geram o quê? Efeitos retroativos. Eles retroagem até a origem. Então, está incorreto esse item aqui, sem a necessidade de saber que estava previsto no artigo. Artigo 59 vai falar que a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Então vai desconstituir tudo, perfeito? Então, correto. Correto não, errado, né? Vai gerar, não gera retroatividade, aliás, gera retroatividade. Pensando na questão 10, eu falo uma coisa e depois eu falo e respondo outra. Vamos lá. Todos os acordos de vontade firmados pela administração pública consideram-se contratos administrativos. A gente acabou de ver aí que são os contratos de administração, que nós temos os contratos semipúblicos que são regidos pelo direito predominantemente privado, então não são contratos administrativos, então não são todos os acordos, então está incorreta a nossa questão. E assim terminamos aí a bateria de questões previstas para o primeiro dia, tá vendo? São apenas 10 questões, tranquilinho para você aí. Não vem me dizer que essa matéria aí da lei do capeta é ruim, porque ela é muito boa, não é? Manda um like aí, um abraço, fique com Deus, tá acabando, povo, tá acabando.